Bom, quero contar para vocês que o Tribunal Superior Eleitoral promete discutir novas regras para as redes sociais e inteligência artificial nas eleições agora municipais. Na minuta da resolução sobre a propaganda eleitoral, tem propostas de novas obrigações para as redes sociais, especialmente aquela que diz respeito à publicação de fake news sobre urnas e também sobre a integridade da eleição. Além disso, o texto do TSE diz que o uso de inteligência artificial na propaganda eleitoral só poderia ser feito se houver a divulgação explícita e destacada de que aquele conteúdo que foi fabricado ou manipulado e qual tecnologia foi usada. Ou seja, apresenta a propaganda eleitoral e fala: gente, isso aqui é inteligência artificial produzida da seguinte forma, para que a pessoa possa entender ou não do que se trata ou se seria fake news. Porque a gente tem percebido até o uso de muitas pessoas conhecidas, artistas e tal, em que eles manipulam a voz, a fala da pessoa e colocam determinada frase que ela não disse por meio da inteligência artificial. A preocupação do Tribunal Superior Eleitoral é que isso possa acontecer nas eleições. Ou seja, trazer de alguma forma na rede social algo que o candidato não disse, mas usar a IA para que isso aconteça. Agora, de que forma que é preciso haver um cuidado também para que a interferência não ultrapasse determinado limite, hein, Luiz Felipe Dávila? Bom, a primeira coisa é que a eleição é feita para esclarecer propostas, não para tapear o eleitor. Então está correto, esse é o ponto. Essa é a divisão. Você está esclarecendo propostas. Veja como é só, se eu usar a inteligência artificial para querer enfatizar a importância do equilíbrio das finanças públicas, é uma coisa esclarecedora. Eu estou esclarecendo o eleitor. Agora, se eu usar inteligência artificial para colocar na boca do Piperno ou do Alan Gani algo que eles nunca disseram, isso é crime. Então, essa é a divisão. Então, não pode demonizar a inteligência artificial, porque se ela for usada para esclarecer um ponto, ela é benéfica. Ela ressalta um ponto. Ela é maléfica quando você a usa para falar ou de colocar palavras na boca de alguém daquilo que não foi dito. Então, esse é a linha tênue, mas por isso que nós só podemos fazer esse julgamento após a publicação, não antes. Vai passar por onde? Por um CONAR, um comitê do Ministério, do Tribunal Superior Eleitoral para dizer o que pode e não pode? Lógico, para filme, para televisão, concordo, porque todos os filmes, quando você tem um filme de campanha política, você manda primeiro para a Justiça Eleitoral e a Justiça Eleitoral, ok, e solta o filme lá na grade. Então existe esse controle. Agora, rede social, você não pode ter uma censura prévia. Agora, dizer que isto, com uma taxa que nem tem maço de cigarro, que fumar faz mal à saúde, que isso foi feito para usado por inteligência artificial, eu não sei o que isso ajuda. Se está esclarecendo é uma coisa, se está mentindo é outra coisa. Piperno, e você, como analisa, hein? Olha, eu li assim, uma espécie de um compilado de ideias, já tem muita coisa, né? Não só a inteligência artificial, mas, por exemplo, fala-se até em possibilidade de prisão para quem fizer um uso de forma ilícita. Indevida e tal. Enfim, utilizando de forma indevida informações que não são comprovadamente verídicas. E isso vai dar margem a muita discussão ainda. A Justiça Eleitoral, entre outras vantagens, ela tem o fato de ser algo que toma decisões com muita celeridade, né? Quizá toda a justiça do Brasil fosse assim. Agora, veja, há também a questão em debate lá sobre o impulsionamento. Eu acho que a inteligência artificial, assim, a gente tem que tomar muito cuidado porque veio para ficar, nós vamos conviver com ela não só em campanhas eleitorais, mas o tempo todo da nossa vida, do nosso cotidiano, nas diversas atividades que a gente exerce, para bem, inclusive para auxiliar no serviço, na prestação de serviço, mas é claro que eventualmente pode ocorrer algum mau uso numa campanha eleitoral. Agora, veja, se houver esse mau uso, tem que ser punido depois que se constatou que foi de fato um mau uso. Eu tenho notado, por esse conjunto de propostas, que a Justiça Eleitoral dessa vez, ela quer dar maior transparência à autoria de peças, de comentários e até mesmo na questão do impulsionamento. Então você, Evandro Cini, se você quiser, por exemplo, pagar
para fazer propaganda para algum determinado candidato ou coligação e tal, você vai ter que entrar lá e dizer, ó, sou eu, Evandro Cini, fulano de tal, os meus dados são esses, e eu estou, inclusive, aportando tanto nessa ação. Pegando mais com a identificação da pessoa, né? Exatamente, identificação e até mesmo quanto gastou nisso, quanto custou, qual foi o investimento que você fez, até porque a gente também tem lá um limite para poder apoiar, né, para poder doar para campanhas, e isso, obviamente, não é um valor infinito. Agora, vão ocorrer audiências públicas de 21 de 23 a 25 de janeiro, e todo mundo pode apresentar sugestões. Há, inclusive, um formulário no site do TSE para isso. Então, seria também interessante que as pessoas enviassem as suas ideias e até mesmo como é que a gente pode ter um processo eleitoral mais transparente. A impressão do que dá, né, é que as eleições agora municipais de 2024 vão servir como uma espécie de teste para as eleições de 2026 em relação ao controle das redes sociais durante as eleições. Porque antes das redes sociais, o que se tinha era um compromisso dos veículos de comunicação de impedir ou tentar evitar que qualquer tipo de mensagem mentirosa chegasse. Então, eu até me lembro, né, que na televisão funcionava da seguinte forma: as campanhas mandavam um material, esse material passava por análise de um pessoal técnico, até de uma área que chamava OPEC, que se chama OPEC até hoje. Essa área, se identificasse qualquer tipo de informação que pudesse não ser verídica ou algum tipo de questão técnica que não passava, esse material voltava e a campanha era cobrada para enviar um novo material adequado. Com a rede social, isso não tem... Bom, você já foi candidato, você entende como funciona, né, Dávila? Na rede social, esse controle é praticamente impossível, porque você tem ali uma área que está aberta a todos. E aí, hein, Alan Gani? Não, pois é, eu acho que colocar algum tipo de controle na rede social, por mais que você possa evitar alguns casos isoladamente, e é enxugar gelo, né? Porque você não vai conseguir controlar toda uma rede social, mas o mal de se ter um controle é ainda maior do que eventual fake news, etc. Em relação à utilização da inteligência artificial para fabricar um fato mentiroso, é lógico que isso tem que ser punido, né? Uma calúnia, então você coloca palavras na boca de um político, palavras racistas, por exemplo, ou mostra lá um político utilizando droga, isso tem que ser punido, não há a menor dúvida em relação a isso. O meu grande receio é que, diante do rótulo, né, de inteligência artificial, tem aquela zona cinzenta, e aí começam a censurar qualquer coisa. Por muito menos, no último processo eleitoral, sem inteligência artificial, a gente viu censura à menção a fatos verdadeiros. Inclusive reconhecido pelo próprio TSE, falando, estamos fazendo uma inibição temporária. Simplesmente um eufemismo para a censura. Imagine quando entrar essa palavra inteligência artificial. Será que isso também não vai ser um pretexto para, em nome da inteligência artificial, começar a ter censura arbitrariamente? Fala, Dávila. Correto, é exatamente isso. Por isso que tem que ser um julgamento depois que o fato foi apresentado. Porque o que acontece? O candidato imprevidente, mentiroso ou mau caráter, se apresentar um material falso, evidentemente o adversário vai entrar com um processo contra ele no TSE, na Justiça Eleitoral, e se ele for eleito, ele pode ter o mandado cassado. Então, não tem risco maior do que, se você é candidato, cometer uma irregularidade, mentir ou fabricar uma notícia falsa, e amanhã o TSE, mesmo que você ganhe a eleição, o TSE vai lá e cassa seu mandato. Pronto. E esse é o jeito correto. É o autocontrole de que a punição pode trazer a cassação do mandato. Ou seja, seria o controle pós-cometimento, lógico. não pré. Não pré. É esse o ponto. Perfeito. Porque, a gente tem que acreditar. Essa é a ideia desse Estado paternalista que me irrita profundamente. Nós temos que partir do ponto que o cidadão é um cara responsável. Por isso que ele é cidadão. Agora, se ele for um cidadão irresponsável, aí ele é punido. Mas não dá para você tratar, a priori, alguém como
um sujeito mimado, irresponsável, que precisa ter o controle imediato do Estado. Não, o cidadão não precisa de bedel. O cidadão precisa ter responsabilização pelo que ele faz. Se ele fizer uma coisa errada, ele tem que pagar. É isso que tem que ser com o candidato também. Você concorda, Piperno? Claro, e depois a Justiça Eleitoral ela prevê uma série de mecanismos indenizatórios. Por exemplo, não estou nem só falando da questão de dinheiro, mas se um candidato for lá contar uma mentira sobre o outro tem o direito de ir lá recorrer e falar no espaço daquele que mentiu. Espera mentir primeiro para depois punir, né? Você não pode ter a antevisão do fato nisso. Puxa, aquele cara é tão mentiroso, que eu vou puni-lo antes que a peça dele vá ao ar. Agora, de alguma forma, a resolução do Tribunal Superior Eleitoral, ele vem também como um aviso, né? Olha, candidato, é isso, isso e isso. Se você fizer isso, a gente está de olho. Não é uma forma também de... se tem que tomar cuidado com esse controle, mas também de se avisar, ou seja, de dizer para a pessoa que essas questões elas já são irregulares, ou seja, se você cometê-las, você está passando dessa linha? Mas então, Evandro, quando acontece coisas desse tipo numa campanha, é responsabilidade do candidato. Tá. Porque assim, se você é candidato a um partido, eu fui candidato e eu posso falar isso, sim. Faz a peça publicitária, você manda para o partido, você manda para o advogado eleitoral, podemos publicar isso aqui tá ok, mas de tudo, qualquer Twitter, você mandava quando você achava que tinha uma palavra mais pesada ou um termo que poderia dar problema, você manda e você espera uma opinião. Então assim... Mas esse é o candidato responsável que faz, né? Por isso que eu estou dizendo. Então assim, o candidato responsável tem todos esses filtros à sua disposição. Tem o advogado do partido, tem a própria cúpula da campanha, tem o publicitário responsável pela campanha, tá todo mundo. Ele é cercado de pessoas que ele pode escutar e saber se ele quer correr o risco ou não. Agora... Se o cara da Netelha chegar e achar que nem na época fora da eleição ele pode escrever qualquer coisa, qualquer besteira e não ter consequência, esse é o problema dele. Ele está agindo de maneira irresponsável. O que eu estou dizendo é que qualquer pessoa que se candidatar nas eleições municipais tem por trás o respaldo de todo mundo para poder dizer se você deve ou não publicar aquilo. Se você publica alguma coisa que o conselho é para não publicar, o risco é seu. Ou seja, né, ele decidiu fazer por conta. Exatamente. Não, que em relação aos partidos, aos candidatos, eu hoje não consigo identificar grandes modificações que a lei eleitoral possa fazer em relação às eleições anteriores. Até porque esse tipo de coisa que o Dávila falou já, enfim, vigorava e eu acho que não tem que mudar. Eu repito, ninguém pode, ninguém tem antevisão do fato para imaginar que, puxa, o Joãozinho ele vai lançar uma peça que vai falar mal da Maria. Quer dizer, então espera o Joãozinho lançar para depois punir. E as punições, elas são muito claras. Então, em relação a isso, eu prefiro que não se invente muito, porque às vezes a criatividade em excesso aí assusta. Agora, eu acho, por exemplo, que muito mais perigoso do que um possível deslize que algum candidato possa cometer, por exemplo, numa peça de televisão, é o que vai para as redes sociais por conta de anônimos, com grande poder de viralização, inclusive. E aí eu acho, sim, que é muito importante aquela outra decisão que até a gente comentou ontem, da obrigatoriedade de identificação de tudo. Porque ali você sabe quem é que está falando mal, quem é que está retuitando uma mentira. Você vai conseguir rastrear, exatamente. Porque esse que é o problema, né? Vamos pegar um caso agora real. Acidente devido ao uso de álcool, né? A pessoa dirigir alcoolizada e cometer um acidente. O Estado, evidentemente, que tenta coibir isso, mas ele vai coibir fiscalizando cada cidadão, né? Indo lá no restaurante falando, você bebeu? Não dá. É humanamente impossível. Mas o que ele vai tentar fazer? Fala, olha, se você for pego, a multa é pesada, você pode ser preso e o seu carro apreendido. A mesma coisa em relação a isso. Então, não tem a censura prévia. Mas, uma vez a pessoa que fabricou, né, um fato falso para prejudicar determinado político e você conseguir rastrear essa pessoa e falar, a punição em cima de você vai ser pesada. Esse é o ponto. Exatamente.